bem? Bom dia a todos vocês. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, nessa manhã, para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o Antigo Testamento. Seja bem-vindo. E dentro daquilo que a gente vem tratando, que são os antigos profetas, e eu vou fazer uma rápida contextualização daquilo que nós falamos no domingo passado, mas antes disso nós vamos orar. Mari, você ora para a gente? Obrigado. Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos acordou hoje, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para aprendermos mais de Ti, Pai. Consagramos esse momento para que o Senhor use poderosamente o pastor Ricardo, para que nós possamos sair daqui hoje sabendo, conhecendo mais de Ti, Senhor. Que possamos nos encher, nos preencher do Teu amor e possamos, ao final, agradecer, estar com o coração grato por tudo que nós viveremos aqui hoje, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom, a gente vem estudando dentro do Antigo Testamento não só cada livro, mas eu tenho tentado passar para vocês também uma visão de como a Bíblia hebraica foi formada e como ela chegou até nós e por que há algumas diferenças naquilo que é a nossa Bíblia, essa que vocês têm à mão, né, traduzida para o português, e também mostrar o contexto, o momento histórico, como é que era o povo de Israel quando esses livros foram montados, foram elaborados, até que chegasse nos dias de hoje. É lógico que eu estou pulando aí mais ou menos uns 4.000 anos de história, né? Mas nós vamos, quem sabe, num curso, né, montado que a gente está preparando aí de especialização, fazer um aprofundamento em tudo isso. Mas para hoje, o que a gente vai continuar trabalhando, né? É o panorama do Antigo Testamento. Então, nós já falamos sobre a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e a gente avançando, né, nisso, a gente agora está na segunda parte da Bíblia hebraica, que são os livros proféticos, né? A Torá, os 5 primeiros livros, são os livros que compõem a lei mosaica. Por que é chamado de lei mosaica? Todas as vezes que vocês virem isso, até no Novo Testamento, né, vocês vão ver que Jesus e Paulo também falavam muitas vezes sobre o profeta e as leis. Assim diziam os profetas, assim diziam as leis. Então, quando o judeu lá no Novo Testamento, na época de Jesus e Paulo, está falando isso, ele está falando do quê? De 2 trechos da Bíblia hebraica. Quando ele fala das leis, ele está falando do quê? Dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, que é a lei entregue a Deus para Moisés e que Moisés entregou ao povo. Quando Jesus ou Paulo, né, está falando dos profetas, ele está falando do quê? Da segunda parte da Torá, que são os livros chamados livros proféticos ou livros escritos pelos profetas. Só que profeta para eles é diferente de profetas para nós. Se eu fizer uma pergunta para vocês hoje, o que vocês chamam de profeta? Vocês vão pensar naquela pessoa que em oração tem uma revelação a respeito de algo que Deus falou, né? É o famoso eis que te digo, né? Eis que te digo. Bom dia, pastora Flavinha. E aí o profeta vai entregar a profecia. A gente entende o profeta como sendo aquela pessoa que tem revelações sobre o futuro, né? Então o Senhor me diz que vai acontecer isso na sua vida, que vai acontecer isso na vida de outra pessoa. Ok, isso é algo, é uma peculiaridade do profeta. Mas para o povo de Israel, o profeta era muito mais do que isso. O profeta era aquilo que a gente costuma dizer, a boca de Deus. Então, quando o profeta abria a boca e falava assim, assim diz o Senhor, né? Dali para frente, tudo que ele falava é como se Deus estivesse falando através dele. E nisso que o profeta falava, ele anunciava coisas futuras, sim, mas ele anunciava juízo sobre a terra, ele denunciava, né? Deus denunciava a injustiça no povo, denunciava a idolatria no meio do povo, passava instruções. Então, tudo isso compunha a função ou a missão do profeta. Então, o profeta não se resumia apenas a ter visões, né? Tanto é que a gente vai ver que alguns profetas são visionários. Visionários em que sentido? Que tinham visões. Mas havia profetas que simplesmente eram chamados e levantados por Deus para anunciar juízo sobre a terra. Então, quando vocês ouvirem falar no Novo Testamento de profetas, entendam, foram aqueles homens levantados e escolhidos por Deus para, de alguma forma, anunciar a vontade de Deus ao povo.
independente de ser visões futuras, independente de ser denúncia sobre injustiça social, independente de ser instruções sobre como o povo deveria caminhar diante da presença de Deus. Então isso era o profeta diante do que é o Antigo Testamento. Então dentro dessa categoria, amor, pode passar o próximo slide, por favor. Dentro dessa categoria a gente vai ter, nós tivemos no domingo passado aulas sobre Josué, que era um dos profetas, ou o primeiro profeta, e agora a gente vai ver outro livro que compõe o livro dos antigos profetas, que é o livro de... Juízes, muito bem. Olha só, porque está pequenininho ali, né? Mas era só para saber se vocês já decoraram a sequência da Bíblia, né? Vai chegar um momento, no final desse semestre, a gente vai pegar, cada um vai ter que vir na frente e decorar a sequência de todos os livros do Antigo Testamento, pelo menos. Não? Léo, você vai fazer isso com o novo também? É mais fácil ainda, são menos, são só 27. É fácil, tranquilinho. Mas a pastora é café com leite, né? Porque eu gosto de ir. A pastora é a primeira pastora. É. Olha só. Então, só relembrando, né? A Bíblia hebraica é chamada de Taná, ela tem a primeira parte que é a Torá, os 5 primeiros livros que a gente já falou, depois os Neviim, que são os livros proféticos, e dentre eles está Josué, Juízes e assim por diante. E você vai ter o Ketuvim, que são os escritos. Lembrando vocês que a ordem da nossa Bíblia aqui não é a mesma ordem da Bíblia hebraica. Por exemplo, depois de Juízes, qual é o livro que vem? É de uma mulher muito famosa. Ruth. Ruth não é um livro profético. Ruth é um livro que faz parte do Ketuvim, dos escritos. Mas por que vem aqui logo depois de Juízes? Porque na visão de quem organizou a Bíblia para nós ocidentais, ele tentou fazer uma ordem cronológica. E aí Ruth vem logo depois de Juízes. Mas se você for pegar a Bíblia hebraica original, depois de Juízes já vem o livro de Samuel, e depois o livro de Reis, Crônicas e assim por diante, entendeu? Então são esses detalhezinhos que fazem parte aí do nosso estudo. Então os Juízes, né, o livro de Juízes, faz parte do grupo dos profetas anteriores. Profetas anteriores são aqueles que profetizaram em nome de Deus até o reinado de Joaquim, que é lá perto da queda para a Babilônia, a invasão de Nabucodonosor. Então vocês sabem que Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, tomou o reino de Judá, e o primeiro rei que enfrentou Nabucodonosor e caiu diante de Nabucodonosor foi o rei Joaquim. Profetas anteriores são todos aqueles que escreveram antes da queda para a Babilônia. Profetas posteriores são todos aqueles que escreveram depois, né? Depois da queda para a Babilônia. Então essa é a ordem. Juízes. Então a gente está falando de um período que é depois de Josué, ou seja, logo depois que Josué atravessou o Rio Jordão, e nós vamos ver então esse período extremamente interessante da história de Israel. Amor, pode passar o próximo. Amor? Muito bem. Olha só, resumo do livro. Juízes é um livro que tem uma característica muito peculiar. A primeira parte dele toda, ele contém uma certa circularidade. O que é uma circularidade? É como se fosse uma história que vai se repetindo, né, com outros personagens. E a gente vai ver isso muito claro lá no capítulo 2, nos versos 1 a 4. Lembrem-se, na aula passada, Josué, depois que Moisés morre, recebe a incumbência de entrar com o povo na terra prometida. Mas Deus anunciou a Josué o seguinte: aquela terra está toda ocupada. E a gente tem um nome genérico para esse povo que ocupava a terra prometida, que são os cananeus. Muito bem. Então os cananeus ocupavam aquela terra. E Josué disse: você vai ter que lutar contra os cananeus. Mas não se preocupe, porque eu... Não temas, né? Isso aí. Josué acreditou então na promessa de Deus e começa essa campanha, essa batalha de ocupação desse território. Então o livro de Josué vai narrar essa trajetória, deixando muito claro que Josué foi um homem que serviu com integridade a Deus durante todo o tempo.
Nesse tempo, Josué recebeu de Deus uma advertência muito clara, e a gente falou sobre isso lá no finalzinho do último capítulo de Josué, né? Quando Josué decide, então, tomou uma posição em nome do povo, mas Deus faz uma advertência muito séria ao povo. Que advertência foi essa? Vocês vão ocupar uma terra nova. Nessa terra nova tem cananeus. Primeira coisa, não façam aliança com esse povo e não se contaminem com os ídolos e a idolatria desse povo. E aí Josué diz aquela frase que todo mundo conhece: eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vocês também decidam servir ao Senhor. E aí vem a parte do livro de Juízes, capítulo 2, versos 1 a 4. Quem vai ler para mim, por favor? Pode ler, Claudinha. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a essa terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares. Por que vocês desobedeceram a minha ordem? Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos, os israelitas, o povo chorou em voz alta. Por isso, chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Muito bem. Essa primeira parte que a gente acabou de ler foi o resultado, ou a sequência da última parte de Josué. Josué disse ao povo: povo, é o seguinte, vamos obedecer ao Senhor, não vamos adorar os ídolos dos outros povos, não vamos fazer aliança com os outros povos, vamos manter o nosso povo reunido em santidade. Foi, aliás, isso que eu coloquei no finalzinho da aula passada. Josué conclamou o povo a viver em santidade, não se contaminar com aquela terra nova que eles estavam ocupando, né? E esse texto diz o quê? Que o povo obedeceu? Desobedeceu. Quer dizer que o povo fez o quê? Aliança com os demais. Gente, fazer aliança, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem que entender a linguagem e a lição que estava sendo dada para aquele povo e pensar na lição que pode ser aplicada a nós nos dias de hoje. A gente vive numa bolha, numa comunidade isolada do resto do mundo? Não. A gente vive em contato com todas as pessoas de todo tipo, que pensam de várias formas. Tem gente que vive a vida louca, né? Bebida, sexo, drogas e tudo, e a gente às vezes é obrigado a conviver, se não for por conta do trabalho e do estudo, pela missão de levar o evangelho a essas pessoas. A gente convive com pessoas que são de outras religiões, né, budismo, espiritismo e assim por diante. A gente convive com pessoas que não têm religião nenhuma. A gente convive com pessoas que têm uma visão de política de esquerda, de política de direita. A gente vive com pessoas que são de origem estrangeira, que têm forma de pensar. A gente convive com pessoas de todo tipo. Então é como se eu dissesse a vocês: olha, vocês vão ter que conviver com todas as pessoas do mundo, mas vocês vão ter que manter a integridade da vida cristã e do evangelho. Essa é a lição para nós nos dias de hoje. E eu pergunto a vocês, como é que a gente faz essa interação, eu diria, cultural, religiosa, ou de vida cristã e vida secular, que é a expressão mais clara para vocês entenderem, né? Dentro do evangeliquez, a gente divide isso em vida cristã e vida secular. Vida cristã é o quê? Ler a Bíblia, devocional, né? Orar a Deus, louvar, cantar, pensar nas coisas do alto. E vida secular é o quê? Trabalhar, correr, pagar conta, ir para a academia, né? Fazer a faculdade. Isso aí é vida secular. Então a gente divide isso. É o que está acontecendo aqui. Então Deus está dizendo o quê? Não façam aliança com o povo. É para a gente andar de nariz empinado em relação às pessoas que não professam a mesma fé que a gente? Não. E quando fala não fazer aliança, é dizer o quê? Não entre em acordo. Não faça pacto, não se comprometa com aquilo que o mundo prega e é diferente daquilo que você vive. Não se deixe contaminar
pelos ídolos que as pessoas buscam, pelos conceitos de vida que o mundo prega, diferente daquilo que é o conceito de vida que a Bíblia estabelece. Não se deixem levar pelo modismo, né? Ou seja, da roupa mais curta, do falar mais extravagante, da vida mais liberal, que é contrário àquilo que eu estou dizendo para vocês. E aí esse texto está dizendo o seguinte: já que vocês estão no meio do povo cananeu, já que vocês decidiram viver em aliança com esse povo, agora vocês vão ter que aprender a conviver desse jeito, porque eu não vou mais tirar o povo do meio de vocês. Agora, né, já que vocês desobedeceram, que vocês se misturaram com esse povo estrangeiro, vocês vão ter que aprender a viver no meio deles, sem se contaminar. Ou seja, ficou mais difícil ainda. Vocês vão ter que manter a santidade mesmo no meio de povos que adoram outros deuses. Porque eu mandei vocês destruírem todos os altares e vocês não destruíram os altares. Eu mandei vocês eliminarem, se afastarem e se manterem separados desse povo que prega outra religião, mas vocês decidiram viver no meio. Então agora vocês vão ter que dar conta disso. Porque eu não vou tirar esse povo do meio de vocês. Eles serão como um espinho na sua vida. Gente, não é complicado a gente... Veja só, a gente está começando agora, daqui a pouco tem um culto maravilhoso, como tem sido, né? Todos aqui na igreja. Quando termina o culto, a gente quer ir embora. Chega a não dar aquele apertozinho no coração de lembrar que tem uma segunda-feira pela frente? Que a gente vai ter que voltar para alguns lugares, que a gente vai ter que conviver com certas coisas, que a gente vai ter que ver certas coisas, a gente vai ter que sentir a dor que as pessoas que não conhecem a Cristo sofrem, que a gente vai ter que ter na carne, né, a dureza dessa vida, que é uma vida sem Cristo, porque ela está colada em nós do lado de fora, não é complicado. Mas isso é resultado do quê? Daquilo que lá de trás a gente vê como sendo o resultado da desobediência do homem em relação a Deus. A gente está repetindo a história daquilo que aconteceu há milênios atrás. E aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa, poxa, mas que povinho, hein? Mas que povinho. A gente vive assim o dia inteiro. A gente é isso que a Bíblia está relatando há milhares de anos. Diga, Léo. E é o que Jesus fala na oração sacerdotal. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E Paulo vai falar aos romanos, não vos conformeis com este século. Né? Não tome a forma do mundo, mas experimentei da boa. Obrigado. Mas é por isso que a gente está aqui, ó, Ricardo Antigo, Léo Novo, porque a gente está linkado, né? Não tem como a gente falar do Novo Testamento sem falar do Antigo, e não tem como a gente falar do Antigo sem apontar para o Novo. Né? O nosso Deus é o mesmo Deus. O ser humano que foi criado por Deus hoje, ele é, digamos assim, na sua estrutura, o mesmo homem criado à imagem e semelhança de Deus, só que caído pelo pecado, com os mesmos problemas que tinha lá atrás. O nosso DNA é o mesmo. Então, aquilo que... Deus é o mesmo. O ser humano, na sua essência, na sua natureza, é a mesma. Então, a mensagem não muda. Ela somente vai adquirir, né, eu diria, cores, para que a gente possa entender com a nossa visão de mundo de hoje. Mas a mensagem central é a mesma. É por isso que a gente fala, e sem querer polemizar sobre isso, que a Bíblia não tem nada para ser atualizado. Nada. Ela continua sendo atual, né, como tivesse sido escrita para os dias de hoje. Então, aqui, o que Josué advertiu ao povo e o povo desobedeceu, no livro de Juízes, a gente está vendo se repetir. E olha só o que acontece, por isso que eu falei da circularidade do livro de Juízes. Vamos ver lá no verso 12 a 19. Léo, lê pra gente. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os criaram. Os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíram, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande apelo. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam,
Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se constituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor. Então fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixaram das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Obrigado, Léo. Vou tentar recapitular aqui, devagarzinho, né, o que esse texto está dizendo. Josué diz: não se misturem com o povo, não adorem outros deuses. Durante a geração de Josué, foi o que aconteceu. Josué morreu e as gerações futuras fizeram o quê? Passaram a adorar os deuses daquela terra, passaram a fazer aliança com os povos daquela terra, e Deus disse o quê? Bom, já que vocês quiseram assim, agora vocês vão ter que conviver desse jeito. Aí o povo se comprometia com o povo estrangeiro a ponto deles serem o quê? Hostilizados e muitas vezes escravizados e muitas vezes atacados por esses povos estranhos que tentavam expulsar o povo de Israel dali. Aí o povo fazia o quê? Clamava, chorava, se humilhava. Aí Deus ouvia o clamor deles e fazia o quê? Levantava qual é o nome que a Bíblia diz? Um juiz. E o juiz fazia o quê? Liderava uma campanha, libertava aquele povo e trazia de novo aquele povo à liberdade. Depois da fase da liberdade vinha o quê? O povo ficava de boa, confortável, tranquilo, voltava ao pecado antigo. Voltava a adorar outros deuses e voltava a se contaminar com o povo. Aí Deus fazia o quê? Levantava outro juiz. Então você tem aquele ciclo do pecado, do arrependimento, da libertação, do conforto ou da tranquilidade, e depois você voltava ao ciclo do pecado, arrependimento, clamor, libertação, conforto. Depois do conforto, começava tudo de novo. Olha só, gente, isso aí não é a cara do dia de hoje. Assim, esse ciclo, e isso eu aconselho vocês, de novo, aconselhei em relação a Josué, vou aconselhar em relação a Juízes. Peguem aí um dia, um sábado ou um domingo, né, uma tarde ou uma manhã, ou até durante a semana, se você tiver essa janela, né, à noite, e leia o livro todo, de uma vez só. Você vai gastar aí umas 2 horinhas, 1h30 talvez, mas leia o livro todo. E você vai ficar assim, assustado como isso acontecia. E quanto mais espetacular era o livramento da parte de Deus, mais rápido o povo voltava para o pecado. Era algo assim tão automático, que parece até que as pessoas já sabiam, não, tudo bem, a gente vai pecar, mas Deus vai mandar um libertador. Estou garantido, estou safe, né? E a gente às vezes vive dessa maneira, e Paulo fala isso lá em Hebreus, né? Quer dizer que a gente agora vai ficar pecando, porque toda hora vai ter perdão, e a gente vai ficar expondo Jesus à ignomínia, à vergonha o tempo inteiro, né? Mas era o que o povo fazia naquela época, e é o que lá os livros do Novo Testamento vão advertir para a gente não fazer mais. Porque Jesus morreu uma vez para que a gente fosse liberto desse ciclo para sempre. A gente está falando aqui da antiga aliança, quando Jesus ainda não tinha vindo, mas a mensagem era muito clara. Vocês precisam romper de uma vez por todas. Né? Tanto é que, graças a Deus por isso, hoje a gente não consegue, como ser humano, romper, mas Jesus enviou para nós o Espírito Santo, que é o que nos assiste na nossa fraqueza e nos impede de ficar voltando ao pecado toda vez. Porque essa é a natureza do homem. Assim que ele é limpo das suas impurezas, das suas iniquidades, a tendência dele é voltar para a lama de novo. Então aquilo que era o povo de Israel é aquilo que é ou que acontece nos dias de hoje, e inclusive conosco, se a gente não tiver a disposição de viver uma vida em santidade. Porque todas as lições aqui, gente, pega Levítico, pega Deuteronômio, pega Josué,
Pega Juízes e dali até o Apocalipse, a mensagem única que Deus traz para nós é santidade. É santidade. O homem saiu do jardim do Éden por quê? Pecado, ou seja, Deus não consegue conviver com quem não está em santidade. O povo se tornava impuro, não é que Deus jogava ele para o meio da lama, não. Deus simplesmente se retirava do meio do povo. Paulo fala sobre isso, né, sobre os homens lá em Romanos que foram entregues às suas próprias concupiscências para que vivessem elas ao extremo. É exatamente isso que a gente vê nos dias de hoje. Não é que Deus joga as pessoas para o meio do sofrimento, não. Ele simplesmente se retira, se ausenta da presença do pecado e o homem se consome com o seu próprio pecado. Deus não precisa pesar a mão sobre ninguém, não. É só ele retirar a sua bênção protetora e deixar o homem viver a sua própria sorte, que ele vai se meter naquilo que o povo de Israel se meteu, na escravidão. Essa escravidão física aqui, que é ser atormentado por outros povos militarmente, é o que a gente vê nos dias de hoje da escravidão espiritual da carne. Que a pessoa não consegue se libertar do pecado, não consegue se ver livre do desejo, da compulsão de pecar todo dia. Esse é o resultado da ausência da presença de Deus na vida da pessoa. Só que a visão, né, distorcida, nossa, como Deus pesou a mão sobre fulano, nossa, que castigo, que injustiça. Então, isso aí é um resultado simplesmente da impossibilidade de conviver o pecado e a presença de Deus dentro da vida da mesma pessoa. Essa é a mensagem muito clara do livro de Juízes. E desde esse capítulo 2, né, do verso 12 a 19, que mostra esse ciclo, a gente vai ver isso durante todo o livro de Juízes. É lógico que cada período, cada juiz vai ter uma mensagem diferente. E aí que está a riqueza da palavra de Deus. Né? Aqui a gente vai ver cerca de 12 ou 13 juízes, dependendo da interpretação. Eu acho que são 13, alguns vão levantar até 15 juízes, mas alguns não são juízes. É por isso que eu fiz aqui essa distinção, para a gente entender o que é juiz. Quando eu falo assim para vocês, o período de juízes, vocês pensam em juiz como sendo alguém que julga, mas não é isso, tá? Esqueçam. O livro de Juízes não é de pessoas que julgam. Tá? Dentro da organização do povo, você tinha 3 principais categorias. A categoria dos anciãos, que são pessoas responsáveis por julgar questões sociais e familiares. É o patriarca, é aquele cara, o chefe do clã, né? É o avôzão. Quem tem família muito grande, acho que principalmente do Nordeste, né? Que tem muitos filhos, aí tem aquele momento assim de festividade, que junta lá o pai com os 10 filhos, com os 20 netos, 30 bisnetos, e aí chega aquele momento em que todo mundo se reúne em volta dele e espera ele falar, né? Porque aquilo que ele falar, tipo assim, está na hora de servir o almoço. Aí todo mundo vai e senta para comer. Enquanto ele não falar e não autorizar, ninguém senta para comer. Só para vocês tentarem imaginar como era naquela época a figura do ancião. Então o ancião que tinha lá o seu clã, né, as pessoas que estavam em volta dele, era ele quem decidia as questões familiares. Aquelas tretas, aquelas intrigas, os problemas, ele quem julgava e decidia aquilo que acontecia dentro do seu próprio clã. Se a situação ganhasse gravidade e representasse o quê? Um descumprimento da Torá, porque tudo aquilo que era norma religiosa era norma civil. A gente já viu isso lá atrás. Era a mesma coisa. Não é como a gente separa hoje. Isso aqui é coisa do direito, né, normal. Não, isso aqui é religião. Não. Naquela época era tudo igual. Então, casamento, relação entre pais e filhos, marido e mulher, tudo isso era a religião do mesmo jeito. Se dentro do clã não se resolvia, aí você tinha que recorrer, digamos assim, a uma instância superior. Quem era essa instância superior? Era o sacerdote. E o que o sacerdote falou, e que era interpretação ou lei da Torá, era a palavra final. Não tinha recurso. Só para Deus, né? Mas aí você nem tinha acesso a Deus naquela época como temos hoje. Então, dentro do clã, o ancião resolvia as questões. Se fosse mais sério, envolvesse a lei ou a Torá, quem decidia era o sacerdote. E o que o sacerdote falou, está falado, acabou. Era a palavra final. Porque o sacerdote, ele representava o quê? A voz ou a vontade de Deus. De Deus. Pois bem, então quando a gente fala em juízes, nós estamos falando de líderes ou libertadores militares, tá?
Não confundam quando a gente falar em juiz na Bíblia com alguém que julgava o povo, porque não é. Essa foi a expressão utilizada na época, é a expressão que a gente transporta para os dias de hoje, mas hoje o juiz tem uma visão diferente daquela época, tá bom? Ficou claro isso para vocês? Porque se vocês entenderem isso, daqui para frente, todos os que são chamados de juízes, vocês vão compreender que eles não tinham a função de julgar o povo. Eles não eram reis do povo, porque a figura do rei sequer existia aqui. O povo não estava atrás de um rei. O povo tinha uma relação de decisão e de condução direta com Deus. Deus falou com quem para conduzir o povo no deserto? Moisés, diretamente com Moisés. Depois de Moisés, falou com quem? Josué, diretamente com Josué. Então assim era que Deus governava o seu povo. Ele falava direto com o povo, usando a voz de um profeta. Né? Não tinha um rei, porque a vontade soberana sobre o povo, ela provinha única e exclusivamente de Deus. Só que o povo se desviava, deixava de ouvir a palavra de Deus e ia rumo, né, ao pecado. Ou, digamos assim, a idolatria, a viver de acordo com o costume dos cananeus. Né? Eu vou falar de novo, vocês vão me ver falar sobre isso simplesmente durante o curso inteiro. Mas pegue a novelinha da Record, Terra Prometida. São quantos capítulos, amor? São muitos, 180, né? Não precisa assistir tudo, não. Só para vocês verem, e a novela retrata isso muito bem, como era o costume de vida do povo ímpio, por assim dizer. Do povo que não conhecia Deus. Né? As festas, a glutonaria, a bebida, o sexo desregrado, o palavreado, tudo referência aos deuses. Era um negócio assim, é muito complicado. Acho que a novela facilita você visualizar o que acontecia no dia. Era tudo aos deuses, Deus disso, Deus daquilo. Tinha sacrifício humano, sacrifício de todo tipo. Gente, era assim, era um negócio muito agressivo, até mesmo para os padrões mais liberais dos dias de hoje. Tudo acabava em orgia. A verdade era essa, né? E até mesmo nos tempos de Paulo, né, com o Império Romano, ainda era assim, mas essa era a cultura do povo. Ou era orgia ou era idolatria, culto aos deuses, o negócio era bagunçado mesmo. Então, quando o povo sentia na pele que eles estavam sendo oprimidos pelos reinos vizinhos, Deus mandava um libertador. Pode passar no próximo slide aqui. O juiz era um líder carismático no sentido que ele era de reconhecida autoridade pelo povo. Não escolhido oficialmente pelo povo, mas levantado por Deus. O Espírito de Deus descia para dar poder ao juiz, a fim de que pudesse lidar com uma situação particular. Não era rei e não estabelecia dinastia ou uma família governante. Tá? Ele simplesmente era levantado para conduzir alguma campanha de libertação com o povo. Apenas para isso. Como eu falei, as questões locais eram decididas ou pelo ancião, ou pelos anciãos, ou então pelo sacerdote. O juiz era um outsider, né? Aquele cara que era levantado simplesmente para ser o herói militar da vez. E ele conduzia, então, essas campanhas. Bom, querem que deixe aqui? Alguém que estiver anotando, ou quiser tirar uma foto, essa era a função do juiz. Só para contribuir para quem gosta de história e ciência política e entender isso no contexto atual, né? Esse período dos juízes era conhecido como teocracia, exatamente por conta disso. Obrigado, Léo. Nos 4 séculos antes da monarquia, que era instaurada por o rei Saul. Obrigado. É isso mesmo. Né? A gente vai falar sobre isso na próxima lâmina. Pode passar, amor? Posso passar? Obrigado. Quem foram os juízes? Aqui é um resuminho e os capítulos de cada um. Tá? Aqui não precisa... Isso, tira foto, porque na próxima aula vocês vão ter que trazer isso aqui decorado para mim. Você não vem próximo domingo, Flavinha? Não, Flavinha. Você vai ter uma disposição no próximo domingo? Então vamos lá.
Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola ou Tolá, tá? Não é Tola não, é Tola ou Tolá, tá? Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Ablon e Sansão. 2 nomes não estão aqui por 2 razões, Eli e Samuel. Eli era profeta, né? Embora alguns autores coloquem ele como juiz. E Eli está narrado, ou aparece lá no livro de Samuel. E Samuel também não está aqui, não é porque ele não era juiz. Eu considero juiz porque a Bíblia fala que ele era juiz. Mas ele só é mencionado lá no livro de Samuel, não aqui no livro de Juízes. Esses aqui são os juízes que são narrados ou apresentados no livro de Juízes. Ok? Então, está na sequência com os respectivos capítulos para vocês se orientarem. Alguns desses aqui são famosos, vocês já ouviram falar. 2, pelo menos, são os mais famosos. Débora e Sansão. 3, né? Sansão. Eita, então quer dizer que o Sansão, do cabelão e tal, era juiz? Sim, ele era juiz. Ele era um dos juízes. Quem? Jefté é famosinho. Famosinho. É aquele, Exatamente. Pode passar, posso passar a próxima lâmina? Beleza, para a gente caminhando aqui para a conclusão. Ó, Samuel era profeta, sacerdote e último juiz. Isso que eu acho legal de Samuel, né? Por quê? Samuel, ele foi... Vocês estão familiarizados com a história de Samuel? Qual o nome da mãe de Samuel? Isso. E o pai? Eucana, muito bem, exatamente. E Ana orou, né, e prometeu consagrar o filho dela ao Senhor. Quando Samuel nasceu, Samuel foi entregue para quem? Eli. Eli criou Samuel. É aquela, né, que Samuel começa a ouvir a voz do Senhor. Tá? É muito bacana a história de Samuel. Pois então, Samuel, ele foi profeta por quê? Porque ele foi voz de Deus naquela geração. Ele foi sacerdote também. Por que Samuel foi sacerdote? Essa vai para o Léo. Léo, por que Samuel é considerado sacerdote? Cara, o garoto, cara, ele queria ser igual você, cara. Tá vendo? Não. Isso. Sacerdote, porque um dia... É porque a gente estuda na mesma escola. Isso aí é questãozinha básica. Sacerdote. E o último juiz. Vocês vão ver isso lá em 1 Samuel 7, de 15 a 17. Vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Uma voz feminina agora, para alternar. Gente, não fiquem tímidos aqui. Se vocês ficarem calados, eu vou começar a apontar o dedo aleatoriamente e mandar falar. E vai ser pior. Eu posso ler, mas eu por favor, Cláudia. Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto de sua vida. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais, primeiro em Betel, depois em Gilgal e por fim em Mispá. Então voltava para sua casa em Ramá, de onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. É isso. Aí você vê Samuel sendo o sacerdote e juiz, porque ele julgava o povo, mas ele também liderava militarmente o povo. Por isso é que ele reúne, né, na figura de Samuel, a figura de profeta, de sacerdote e de juiz. E ele foi o último. Aí o que acontece com Samuel na sua condução com o povo, né? Olha só. Essa novela nos 2 sentidos, né? De Juízes, ela dura entre 200 a 400 anos. Aí você pergunta, poxa, Ricardo, mas como assim de 200 a 400 anos? Porque você vai ver que, pela narrativa, teve momentos em que a terra, né, em Israel, parece que um juiz era juiz ao mesmo tempo que outro. A gente conta os prazos ali, o livro de Juízes diz quanto tempo cada juiz governou, ou reinou, ou exerceu a sua defesa militar. Se você for somar todos eles, vai dar em torno de 400 anos, 410 anos. Mas, pela narrativa, é possível que um foi juiz
ao mesmo tempo em que outro foi juiz também, ou seja, havia uma sobreposição de juízes. E se você for fazer uma análise meramente histórica, pode ser que esse período tenha sido de 200 anos. Como a gente não estava lá, né, e os registros históricos são escassos sobre essa época, o período de juiz a gente costuma dizer que pode ter durado entre 200 e 400 anos. Aqueles mais tradicionais que pegam os prazos da Bíblia e somam, vai dar 410 anos. Mas se você for fazer a conjugação da Bíblia com outros elementos históricos, da origem dos povos, dos registros que a história secular tem, isso pode cair para 200 anos. Faz diferença para a nossa fé? Não faz diferença, né? Não faz diferença se, por exemplo, Débora tivesse sido contemporânea de um outro juiz, ou seja, né, ela na parte sul e o outro na parte norte, né, a gente sabe que estavam diante do mesmo contexto que a Bíblia oferece, tá? Só para esse registro de vocês. O fato é o seguinte, depois de um certo tempo, né, entra juiz, entra juiz, sai juiz, o povo se revoltou diante de Deus e disse assim, nós agora cansamos dessa história e nós queremos um rei. E olha só o que Deus pensa sobre isso. Agora sim, 1 Samuel 8, de 5 a 9. Agora uma voz masculina. Pode ser? Pode. Disseram-me, tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Cara, que palavra dura. Olha, é pra gente, né, chega a dar aquele suspiro. Uau, olha só, o povo exigiu um rei, e Samuel foi fazer o quê? Gente, olha só que lindo. Foi orar ao Senhor. Orar ao Senhor. E aí Deus diz o seguinte, Samuel, não é contra você, o problema não é você. Porque o povo diz, Samuel, você está velho, os seus filhos não querem nada com nada, né? Seus filhos não querem saber de se envolver com a política, você já está velho, faz o seguinte, vamos começar aqui com o rei, todos os povos têm rei, todas as nações têm rei, só a gente que não tem rei. Tem rei dos amorreus, rei dos jebuseus, dos gibeonitas, né, dos amalequitas, só a gente que não tem rei, é por isso que a gente está andando para trás. Aí Deus disse, Samuel, relaxa, o problema não é você. Esse povo é um povo que está se rebelando contra mim, porque eles não me querem como sendo o principal governante deles. Eles querem um homem, uma figura humana. Em outras palavras, eles querem um ídolo. Não tem problema, eu vou atender à vontade do povo. Eles terão um rei, mas advirta o povo. E lá depois do verso 19... Poxa, passou aí. Não, pode deixar. E logo depois do verso 19, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês vão ter que atender os caprichos do rei, vocês vão ter que atender o mau humor do rei, vocês vão ter que atender as regalias do rei, da família real, do palácio real, vocês vão ter que atender o rei bom e o rei mau, tudo. Essa é a consequência de vocês terem um rei. Ainda assim vocês querem um rei? E o povo diz, ainda assim nós queremos um rei. Depois peguem, depois do verso 19, vocês vão ver que Deus adverte o povo das consequências de ter um rei, dos caprichos que eles teriam que se submeter quando tiverem um homem lá na frente. Gente, isso aqui dá para fazer um dia inteiro de estudo contextualizando com os dias de hoje. As pessoas não querem, às vezes, né, serem lideradas por Deus, né, não querem ouvir a voz de Deus e ficam correndo aí. Quem é o líder da vez? Quem é o líder da hora? Quem é o cara que está sendo... E vai correndo atrás das pessoas. Demais. Assim, cara, total, você disse a expressão que eu estava buscando, elegendo mitos para poder seguir. Porque quer seguir alguém. Hoje em dia é até fácil, né? Você segue as pessoas no Instagram, né? TikTok, rede social e tudo mais, né? Olha só,
Alguns destaques do livro de Juízes. Bom, só para concluir, e aí o Léo já tinha falado sobre isso, Samuel, então, acolhe a vontade de Deus e sai à procura de um rei para ungir. E quem foi o primeiro rei ungido por Samuel? Saul. E aí termina o período de juízes, porque Samuel foi o último juiz, e começa o período dos reis. Esse período dos reis a gente chama como o período da monarquia, exatamente, o período da monarquia. E aí vem uma sequência de reis. Essa sequência de reis termina quando? Isso. No norte pela Assíria e no sul por Nabucodonosor, por Babilônia. É isso aí mesmo. Aí termina o período da monarquia e inicia o período do cativeiro babilônico. Beleza? Então, esse é um registro importante. Os destaques do livro, aquilo que eu falei, né? O período de juízes durou entre 200 e 410 anos, pode ter sido escrito por Samuel. É bem provável que Samuel tenha escrito o livro de Juízes. Dentro do livro de Juízes contém um dos textos mais antigos da Bíblia, que é o Cântico de Débora. Então, é provável que Samuel tenha pego relatos da época, inclusive o Cântico de Débora, junto com a sua narrativa e tenha montado o livro de Juízes, né? E eu não falei que foi o período da monarquia, logo depois de Samuel? E aí os reis, né, no período da monarquia, devem ter juntado isso e divulgado para o povo como sendo um livro profético. Entendeu? Esse é o resumo do livro de Juízes. Aí eu pergunto para vocês, antes dessa aula, Juízes não parecia um livro chato? Parecia, não parecia? Mas é um livro bacana. E é um livro tão bacana, mas tão bacana e tão bacana, que eu preparei uma surpresinha para vocês. Amor, passa aqui. Aê! A apresentação para a próxima aula. Nós vamos pegar aqui 4 pessoas, voluntários, que vão nos ajudar, vão estudar durante a semana, e domingo que vem virão aqui, e eu escolhi os 4 juízes mais conhecidos. É sério isso. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Então, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. 10 minutinhos. Gente, é rápido. É rápido. Eu até ajudo na transparência, se quiser apresentar com transparência, né? Mas 2 pessoas estão fora dessa apresentação aqui, eu e o Léo, por óbvio, né? Uai, Flavinha, por quê? Ó, e tem uma notícia legal, Flavinha, olha só que bacana. Pode fazer em dupla. Tá? Pode fazer dupla. Pode fazer sozinho ou pode fazer em dupla. Mas eu... Você e João, então? Com quem vocês vão ficar? Débora, maravilha. Claudinho e Marcelo, vocês vão ficar com qual? Sansão? Amor, pega uma nota aí pra mim. Flavinha e João vão ficar com Débora. Claudinha e Marcelo com Sansão. Mari, você vai fazer dupla com alguém? Hã? Tá aí, já é a base. Estuda e usa isso para o 559. Putz, você quer ficar com alguém? Gideão, top. História maravilhosa. Alguém mais? Pode ser de duplo, pode ser casal. Eu acho que isso foi muito direto. Não sei não, mas eu acho. Tá faltando quem? Hã? Gideão, eu quero ser o... Jefté. A história de Jefté é punk. É legal, é muito legal. Muito bacana mesmo. Isso. 10 minutinhos, tá? Assim, não se preocupem. É só para vocês contarem a história. Vocês vão perceber que 10 minutos passa muito rápido. Tá? Amém? É isso. Esse é o livro de Juízes. E aí a gente já apontou, né? Já fez assim, ó. Para o período da monarquia, que a gente vai começar com Samuel. Na sequência de Juízes, como eu falei, seria Ruth. Mas, como a gente está numa linha, né, de pensamento, de raciocínio, eu já vou pular para Samuel, depois a gente fala sobre Ruth em separado. Amém? Tudo certinho? Dúvidas? Nenhuma? Então vamos agradecer a Deus. A gente tem daqui a pouco, né, um culto maravilhoso. E lembrem-se das lições que o Antigo Testamento tem para nós
né, para os dias de hoje. Quem vai orar? Pode ser voluntário, antes que eu indique. Senhor Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa sua vida, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida do pastor Ricardo. Senhor Deus, ilumina-nos, continua falando conosco a respeito desse livro tão maravilhoso, Senhor Deus. O livro de Juízes, Senhor. Pai, revela pelo teu Santo Espírito a palavra que deva entrar nos nossos corações, em nossas mentes, para que a gente alcance aquilo que os seus profetas profetizaram durante a antiga aliança e também durante a nova aliança, Senhor. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Que nós saibamos que feliz é a nação que Deus é o Senhor. Que nós nos submetamos à sua vontade para nós, Senhor, perfeito e agradável. Que seja tudo, Senhor Deus, com honra, glória e louvor do teu nome. Assim que nós oramos, abençoa o nosso culto de celebração, abençoa o pregador, o pastor, a nossa ceia, o Senhor, e que seja tudo para a sua glória e para o seu louvor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Bom culto e boa semana.